Professor, amanhã você já disponibilizou essa aula? Você fala aula no YouTube? É, a Eu tô gente... re- colocando no mesmo dia, geralmente. Ah, Bom? tá bom. E a aula já tá lá a aula mesmo, né, em PowerPoint já tá lá na plataforma já. Professor, em questão, já tem mais ou menos algum respaldo para como vai voltar às aulas? Ou esse ano não vai ter mais presencial, será? Olha, eu não sei. Não sei, gente. Porque hoje passa no jornal, parece que começou a liberar as coisas, padaria, é, hotel. Aqui em Goiânia? Ah, eu vi no jornal, mas assim, liberou 50% das padarias e 65% dos hotéis. Agora não sei se é Goiânia, passa no jornal, é Anguera. Ah, eu acho que não é em Goiânia, não, é? Porque ainda não saiu o decreto lá do governador, né? Eles se reuniram hoje para saber como é que vai ser, né, gente? Então, eu não sei, a gente fica esperando, né, o decreto do Ministério da Saúde e o do governo, né? Não sei. Nossa, Mas eu acredito, né? Não sei. Que semestre que vem a gente volta, pelo menos, né? Pelo menos até semestre que vem a gente volta. Agora, se volta esse semestre ainda, não tenho certeza, né? Porque já tá acabando o semestre, né? é. Falta só mais esse mês, né? E uma semana do outro mês, que já são as provas, né? Então, não sei se volta este semestre, mas eu acredito que semestre que vem volta. Vocês viram tanto que tá aumentando, gente, o número de casos? Então, tá um pouquinho pesado, né? O número de casos no Brasil, né? Bom, vamos continuar então, gente. É, hoje nós vamos até 21h50, tá? Na verdade, a gente vai até 21h20, tá? Como foi a orientação da coordenação, a gente vai até 21h20, porque eu vou diretão e não vou dar intervalo, tá bom? Pode ser assim? Então, todas as aulas minhas vão terminar esse horário, tá? Bom, então, o agar cetrimide, né? Ele é sem corzinha, assim. Ele é clarinho. Quando eu adiciono Pseudomonas aeruginosa no meio, ele vai crescer e ele vai ter uma coloração total esverdeada, né? E a Pseudomonas é muito engraçado porque ela tem um odor de uvas maduras, né? Então, ele tem um odor de uva, ele tem uma coloração verde, e quando você coloca na luz ultravioleta, ele fica fosforescente. Então, é bem característico o seu crescimento, né, em agar cetrimide, tá bom? Bom, no gram, né, ele é um bacilo gram-negativo. Certo? Bom, então vamos voltar aqui para a gente relembrar, né? O meio de cultura que a gente usa para Pseudomonas aeruginosa é o agar cetrimide. Agente seletivo, cetrimide, que só permite o crescimento de Pseudomonas aeruginosa. Agente diferencial, sais de magnésio e sais de potássio. Para quê? Para induzir a pigmentação produzida por essa bactéria, que é a piocianina ou pioverdina. E ela vai ficar vai ter cor verde no meio de cultura. E também vai ser fluorescente, fosforescente, será como é que fala isso? E no gram, ela é um bacilo gram negativo. Tranquilo? A identificação das bactérias gram-negativas, a gente vai ver tudo junto, tá? Porque elas são feitas
de uma forma semelhante para todas as gram-negativas, todos os bacilos gram-negativos. Tá bom? Então, a gente vai ver tudo junto ao mesmo tempo. Vamos para o próximo aqui. Bom, a salmonela, né? Ela é um bacilo gram-negativo também, né? Só que a diferença é que a salmonela, ao contrário da Pseudomonas, é da família Enterobacteriaceae, né? Certo? Enterobacteriaceae. Qual que é o meio que a gente utiliza? É o agar-XLD. Xilose, lisina, dextrose, certo? Dextrose, gente, é glicose, tá bom? Então, este meio, ele é um meio que é determinado para avaliar o crescimento de salmonela em formulações farmacêuticas. Ele tem agentes seletivos e tem também agentes diferenciais, tudo bem? Qual que é o agente seletivo dele? É o desoxicolato de sódio, certo? Lembrando que o desoxicolato de sódio, ele não permite somente o crescimento de salmonela, como era no caso do agar-cetrimide. O desoxicolato de sódio, ele permite o crescimento somente, ele inibe o crescimento somente de cocos gram-positivos, tá? Então, os cocos gram-positivos, eles não crescem aqui. Então, todas as bactérias gram-negativas, elas vão crescer no agar-XLD, tudo bem? Então, ele é seletivo somente para as bactérias gram-negativas, ok? E como agente diferencial, nós temos o tiosulfato de sódio e o citrato de amônia férrico, tá certo? O que o tiosulfato de sódio é? Ele é uma fonte de enxofre. Então, o tiosulfato de sódio, quando tem salmonela, o que ela vai fazer? Ela vai transformar o tiosulfato de sódio em ácido H2S, né? Em ácido sulfídrico. E este H2S, em presença de sal de ferro, ele vai precipitar e vai ficar numa coloração preta. Tranquilo, gente? Então, quando tem salmonela no agar-XLD, ele vai ter um crescimento em coloração preta, porque ele vai transformar o tiosulfato de sódio presente no meio de cultura em H2S. O H2S, por sua vez, será precipitado pelo citrato de amônio férrico e a bactéria vai ficar pretinha. Certo, gente? Tudo bem? Olha aqui que gracinha a salmonela em agar-XLD. Ela fica bem pretinha, né? São coloninhas bem pretinhas. Aqui é um agar-XLD sem inocular nada, né? Ele tem uma coloração meio avermelhada. E aqui, por exemplo, né, o crescimento de Escherichia coli, né, que ela é lactose positiva e esse meio tem vermelho de fenol, ela fica amarelada, certo? Tranquilo? Podemos seguir? Bom, Escherichia coli, ok? A Escherichia coli, o meio determinado para o seu crescimento é o Agar-McConkey. O Agar-McConkey, ele é um meio seletivo, assim como o Agar-XLD,
só para bactérias gram-negativas. Então, não vai crescer só a Escherichia coli, certo? Vai crescer todas as gram-negativas, né, Thiago Armaconque. E ele é um meio diferencial para lactose positivo, que no caso a Escherichia coli é uma lactose positiva. Mas a Escherichia coli ela não é a única lactose positiva. Tá certo que ela é a mais presente dentro das formulações farmacêuticas, mas ela não é a única, tudo bem? Bom, então qual que é o agente seletivo? É o sal biliar, tá certo? O principal componente do sal biliar é o desoxicolato de sódio, aquele anterior do Agar-XLD, bem? Então, o agente seletivo que inibe o crescimento de bactérias gram-positivas é o sal biliar. Tá certo? E também e o agente diferencial, né? Que é o que muda de cor a minha bactéria de interesse, é a lactose mais o vermelho neutro. Bom, gente, a lactose, ela é um açúcar, tudo bem? Quando a E. coli fermenta ela transforma a lactose em ácido orgânico, beleza? Então, se a E. coli transforma essa lactose em ácido orgânico, ela vai ter uma coloração, ou ela vai ter um pH ácido, óbvio, né? O vermelho neutro, assim como o vermelho de fenol, que a gente viu anteriormente, ele é um indicador de pH. O indicador de pH, quando ele está ácido, ele fica de uma cor, quando ele está básico, ele fica outro, né? Então, o vermelho neutro, quando ele está ácido, ele fica incolor. Perdão, quando ele está ácido, ele fica rosa. Quando ele está básico, ele fica incolor. Certo? Como a Escherichia coli ela é lactose positiva, ela vai fermentar a lactose, transformar o meio ácido e ela vai ter uma coloração rosinha lá no meio de cultura. Tudo bem? Vamos ver mais para frente. Esse daqui é o meio de cultura normal, tá vendo que ele é meio avermelhado, meio rosinha, né? E aí, quando eu tenho crescimento de uma lactose positiva, olha só, ela tem uma colônia bem roxinha, bem rosinha, né? Enquanto uma lactose negativa, olha aqui a Pseudomonas aeruginosa, tá vendo que ela é gram-negativa, ela também cresce no meio? Mas olha a diferença de coloração entre uma lactose positiva e uma lactose negativa, certo? Então, podemos dizer que este meio é seletivo, não para a Escherichia coli, mas para bactérias gram-negativas, pela presença principalmente dos sais biliares, e podemos dizer que ele é diferencial para bactérias lactose positiva. Dentre elas, né, a Escherichia coli. Quais são os componentes que determinam que ela é lactose positiva? A presença de lactose associada ao indicador de pH vermelho neutro. Quando fica ácido, que no caso indica a fermentação de lactose, ele fica rosinha. Tudo bem? E assim como as três que a gente viu agora, a E. coli também é um bacilo gram-negativo. Certo, gente? Bom, vamos seguir então, tá? Dos testes adicionais, né?
Então, agora a gente vai ver os testes adicionais de identificação, tudo junto para Pseudomonas. Salmonella. E para Escherichia coli. Certo? Bom, o teste que a gente usa é o Agar-TSI, tudo bem? Que é o Triple Sugar Iron. Certo? Deixa eu ver se tem. Vou pegar aqui uma página em branco. Bom, gente, o que que tem nesse TSI, né? Ele tem peptona, ele tem glicose, ele tem lactose, tiosulfato de sódio, sais de ferro, e além de sais de ferro, ele tem um indicador de pH que a gente já viu, que é o vermelho de fenol. Ok? Lembrando que o vermelho de fenol, quando ele está ácido, ele fica amarelo. Quando ele está básico, ele fica vermelho. Tranquilo? Bom, qual que é a diferença aqui da quantidade de componentes nutritivos, né? Porque os componentes nutritivos são esses três aqui. Peptona, que é a fonte de proteínas, né? Eu vou ter 10 gramas de peptona por 1000 ml. Então, eu vou ter uma quantidade grande. Glicose, eu vou ter somente 1 grama, certo? E lactose, eu vou ter uma quantidade grande também, de 10 gramas, certo? Então, olha só, eu vou ter muita quantidade de peptona, que é a fonte de proteína, e muita quantidade de lactose, que é uma fonte de açúcar, mas que nem todas as bactérias fermentam, né? Somente as lactose positivas, que a gente viu aqui até agora, a única que era lactose positiva era a Escherichia coli. Ok? Pseudomonas é lactose negativa, e salmonella também é lactose negativa. Tudo bem? E aqui nós temos alguns indicadores de diferenciais, né? Lembra do sais de ferro, né? E tiosulfato de sódio presente lá no agar XLD, que vai deixar a salmonela pretinha, né?
E o vermelho de fenol, que no caso ele vai ser um indicador de pH se tiver fermentação ou não de glicose e de lactose. Tudo bem? Além da utilização da peptona, que nós vamos ver também. Certo? Como que é a inoculação nesse meio? O Agar-TSI, a gente tem uma inoculação em 2 sentidos. Primeiro, né? Esse é um tubo invertido. Tá vendo que é um tubinho de ensaio? E nesse tubinho de ensaio, igual tinha lá no slide, né? Quer ver? Vou mostrar para vocês. É isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem um tubinho. Vocês estão vendo a imagem? Aqui. É isso daqui, ó, gente. Então, o tubinho tá aqui e ele tem um crescimento assim, meio que na diagonal, né? Um meio de cultura. Aí, o que a gente faz? A gente inocula a bactéria na superfície dele e lá na profundidade, ok? Então, eu vou ter 2 inoculações. Então, eu vou inocular a bactéria aqui na superfície e vou perfurar o meio com a alça de platina, né? E vou inocular em profundidade, tá certo? Bom, aqui embaixo eu vou ter ausência de oxigênio, certo? E aqui eu vou ter a presença de oxigênio. A presença ou não de oxigênio, ela dá possibilidades reacionais diferentes. Então, o que acontece? Aonde eu tenho oxigenação, eu tenho 2 reações que podem acontecer. É a fermentação e a desaminação. Certo? Aqui embaixo, como não tem oxigênio, eu só consigo ter fermentação. Não consigo ter desaminação. E é a partir deste princípio que eu vou conseguir diferenciar as bactérias neste crescimento desse meio aqui. Eu vou ver algumas características bioquímicas presentes aqui, tá certo? Então, a inoculação no caldo invertida na superfície e na profundidade. Na superfície, eu vou ter a reação de fermentação e a reação de desaminação. E lá na profundidade, eu vou ter somente fermentação, tá certo? O que é uma reação de fermentação? A fermentação, eu vou pegar o açúcar e transformar ele em ácido mais ATP. Então, qual que é a finalidade desta reação química? Produzir energia, tudo bem? Quais são os açúcares que a gente consegue produzir energia a partir deles? É a glicose e é a lactose, tudo bem? Bom, gente, se a bactéria ela tem a possibilidade de utilizar como fonte de energia o açúcar, ela vai utilizar como primeira opção. Agora, se ela não tem mais o açúcar, aí ela parte para uma outra tentativa de obtenção de energia, que é pegar a peptona, né, os aminoácidos da peptona. Então, vou pegar um aminoácido e vou desaminar ele, certo? E aí, quando eu desamino ele, eu transformo uma molécula que vai me auxiliar na produção de ATP através de uma outra reação química e vou liberar amônia, certo? Essa amônia, ela vai deixar o pH básico. Tudo bem?
Então, as bactérias, elas conseguem produzir energia sem necessariamente ter a presença de algum açúcar. Então, se tem aminoácidos, elas conseguem, através de um gasto maior, produzir energia. Então, é claro que se tem açúcar, ela vai preferir utilizar o açúcar. Mas se não tem açúcar, ela consegue produzir energia a partir da peptona, que é uma fonte de aminoácidos. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos recordar. A inoculação da bactéria é na superfície e na profundidade, tudo bem? Na superfície eu tenho duas reações químicas, que é a fermentação e a desaminação, e a de baixo eu tenho somente a fermentação, porque não tem oxigênio. As duas reações químicas são para produzir energia para a bactéria. Na fermentação, a bactéria vai transformar o açúcar em ácido orgânico mais ATP. Na desaminação, a bactéria vai transformar aminoácido em uma molécula capaz de gerar ATP, porém eu vou liberar amônia, que é básica. Então, olha só, quando eu tiver predominância de fermentação, o meio de cultura vai ficar ácido. Quando eu tiver predominância de desaminação, o meio de cultura vai ficar básico. Então, aonde tiver mais desaminação, vai ficar vermelho, porque está básico. Aonde eu tiver mais fermentação, vai ficar amarelo, porque ele vai ficar ácido. Tranquilo? Então, vamos ver agora como que isso acontece. Olha só. Olha o tanto de glicose que tem. Vocês acham que é muito ou é pouco? Pouco, né? Então, a glicose, ela pode até ser utilizada, mas ela não é suficiente para estabelecer totalmente o crescimento da bactéria. Então, se eu tiver uma bactéria que só fermenta glicose, ela vai utilizar a peptona para produzir energia a partir da reação de desaminação na superfície, por exemplo. Agora, se eu tenho uma bactéria que fermenta a lactose, que tem muita lactose no meio de cultura, ela não vai querer desaminar um aminoácido para produzir energia, porque ela vai gastar mais energia para produzir energia, sendo que tem a lactose que é mais fácil de produzir energia. Tá certo? Então, de maneira geral, as bactérias lactose positiva, elas não vão desaminar, elas vão somente fermentar, tanto embaixo quanto em cima, tudo bem? E aí, a partir daí, elas vão produzir essa energia a partir de uma grande fonte de lactose. Então, no caso, eu estou falando da Escherichia coli. Então, a Escherichia coli, no Agar-TSI, ele não vai, de forma alguma, desaminar aminoácidos. Ele vai somente fermentar, tanto embaixo quanto em cima, porque não precisa de oxigênio para ter essa reação química. Tudo bem? Ficando ácido, Staphylococcus Escherichia coli embaixo e em cima, eu vou ter uma coloração amarela. Então, a Escherichia coli, ela vai ficar amarela embaixo, amarelo em cima. Mais uma vez, por quê? Ela é fermentadora de lactose, tem muita lactose no meio, a bactéria sempre prefere utilizar açúcar para produzir energia e se multiplicar do que utilizar aminoácido, que gasta mais tempo e mais energia. Então, como tem muito aminoácido, no caso, muita lactose no meio, ela vai utilizar a lactose para fermentar embaixo, fermentar em cima. Quando ela utiliza a lactose, eu vou produzir ácido. Ácido em vermelho de fenol fica amarelo. Então, quando tiver crescimento de Escherichia coli em Agar-TSI, eu vou ter tanto embaixo quanto em cima amarelo, certo? Então, eu posso referenciar assim, ó. A Escherichia coli em cima fica amarelo, embaixo ela fica amarela.
Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, e a salmonela, né? E a salmonela e a pseudomonas. Bom, a pseudomonas, ela não fermenta nada, certo? Nem glicose e nem lactose. Se ela não fermenta nada, certo? Ela vai ficar numa coloração somente pela desaminação, certo? Então, se ela só desamina com a presença de oxigênio, ela vai ficar totalmente vermelha. Por quê? Na desaminação, eu não pego aminoácido, transformo em ATP e libero a amônia, certo? A amônia ela é muito básica. Sendo muito básica, ela vai deixar, né, no caso, o meio todinho vermelho. Então, a pseudomonas, ela fica vermelho tanto em cima quanto embaixo. Tranquilo? Porque ela não consegue fermentar a glicose, ela utiliza mais a desaminação. E o mais complicadinho no caso é a salmonela. Eu vou limpar aqui para a gente fazer a da salmonela. Bom, olha só. Eu tenho 1 grama de glicose. Dez gramas de lactose. E 10 gramas de peptona, que é a fonte de aminoácidos. Certo? E ainda tem tiosulfato. Tem o sais de ferro. E tem o vermelho de fenol. Que quando está ácido fica amarelo. E quando está básico, fica vermelho. Tudo bem? Bom, quando eu coloco a salmonela, o que vai acontecer? Eu vou inocular ela na superfície, vou inocular ela na profundidade. Lembrando que na superfície eu vou ter reação de desaminação e fermentação. E aqui embaixo eu vou ter somente fermentação. Porque não tem oxigênio, né, gente? Ok? Tranquilo? Bom, o que acontece? A salmonela, ela não fermenta a lactose. Então, ela vai ter para produzir energia só 1 grama de glicose e 10 de peptona, né? Então, o que vai acontecer? Aqui embaixo, só tem como ela fermentar, né? Então, ela vai fermentar. Quando ela fermentar somente a glicose, que é o que ela consegue, o meio vai ficar ácido, né? Certo? Então, aqui embaixo o meio fica ácido. Só que a coloração não fica amarela. Por que que ela não fica amarela? Lembra que o meio tem tiosulfato de sódio e sais de ferro?
Então, pela presença do tiosulfato de sódio e os sais de ferro, ela fica preta pela produção de H2S. Então, somente em ambiente ácido, né, esse H2S fica preto. Neste caso, né, do agar-TSI. Então, aqui embaixo, a salmonela, ela fermentou a glicose que tinha, certo? E deixou o meio preto, porque houve a transformação do tiosulfato de sódio em sais de ferro, como a gente já viu no agar-XLD, ok? Agora, em cima, o que acontece? Ela vai utilizar a glicose como fonte de energia. Então, inicialmente, esse meio vai ficar ácido, ok? Só que a glicose, ela é muito pouca no meio de cultura. Por ela ser muito pouca no meio de cultura, ele, depois que acaba a glicose no meio, na superfície, ele começa a usar a peptona e desaminar o aminoácido. Quando ele começa a desaminar o aminoácido, ele libera uma base muito forte, que é a amônia, certo? E aí, consequentemente, o meio vira de ácido para básico, né? Porque eu tenho uma pequena quantidade de ácido fraco e uma grande quantidade de amônia, que é uma base forte. Então, consequentemente, esse meio fica uma base forte. Se ele fica básico, né? Aqui em cima ele fica vermelho. Tudo bem, gente? Então, a salmonela, embaixo ela fica preta, em cima ela fica vermelha. Vamos ver aqui, agora no slide, como que fica essa paradinha aqui. Bom, então olha só. Este daqui é um meio sem inocular nada, né? Todo meio que tem vermelho de fenol, ele fica vermelhinho, né? Então, quando eu coloco o Pseudomonas aeruginosa, tá vendo que ele fica vermelho, tanto em cima quanto embaixo, né? Vermelho, vermelho. Quando eu coloco a salmonela, olha o que acontece. Foi aquilo que a gente comentou, ó. Ela fica preto embaixo, porque ficou ácido e teve a presença de H2S produzida a partir do tiosulfato de sódio e precipitado pelos sais de ferro. Em cima ela fica vermelha. Por quê? Prevaleceu a desaminação de aminoácidos pela presença do oxigênio e a baixa quantidade de açúcar que ela consegue fermentar, que neste caso é a glicose, que está em apenas 1 grama por litro de meio de cultura. Certo? Então, aqui vai prevalecer a desaminação, liberando a amônia, deixando o meio rosa ou básico. Tudo bem? E a E. coli, como ela é fermentadora de lactose, tem lactose demais no meio. Vocês lembram que tinha 10 gramas de lactose, né? Por 1.000 litros? Então, ela não vai desaminar. Ela vai só utilizar a lactose como forma de obtenção de energia. Aí, no caso, o meio fica todo amarelo, tanto embaixo quanto em cima. E a fermentação dessa lactose é tão rápida que ela produz uma quantidade tão grande de gás, né, que geralmente o meio pula. Tá vendo que, ó, tá vendo que ele subiu aqui, ó? Isso daqui é pela alta produção de gás, né? Ele dá um saltozinho. Isso é característico também de Escherichia coli. Tudo bem? Então, basicamente, o que vocês têm que saber? Pseudomonas aeruginosa, vermelho em cima e embaixo. Salmonella, embaixo preto, em cima vermelho, certo? E Escherichia coli, amarelo embaixo e amarelo em cima. Tranquilo, porque a coloração desses três são bem diferentes, né? Então, dá para a gente determinar de forma bem simples a cor que cada um fica nesse meio, que é um meio muito importante de diagnóstico, né? De